Bom dia a todos, então. Como vocês já me conhecem, meu nome é Thiago, sou R3 aqui do nosso serviço de neurocirurgia. E o nosso tema de hoje é a primeira aula sobre tumores cerebrais pediátricos. Essa aula vai ser focada em tumores pediátricos supratentoriais. A gente vai ter uma aula subsequente sobre os tumores infratentoriais, mas como é a primeira aula sobre o tema, eu vou fazer uma introdução geral sobre os tumores pediátricos cerebrais, antes de partir para alguns tumores específicos. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar em tumores pediátricos cerebrais é que são os tumores sólidos mais comuns em pediatria. Na verdade, são o segundo tipo de tumor mais comum em pediatria, perdem só para os tumores hematológicos. A incidência anual é em torno de 1,7 a 6,2 casos a cada 100 mil habitantes. Isso fica um pouco, talvez, não muito palpável, mas se você considerar que a região metropolitana de Campinas tem em torno de 3 milhões e 300 mil habitantes, isso dá quase 100 casos por ano aqui na nossa região metropolitana, só na região metropolitana de Campinas. E desses casos, 58% são malignos. Isso só para a gente ter uma noção aí da importância, da relevância epidemiológica do tema. Grande parte desses tumores é infratentorial, um terço, a metade, é infratentorial, que vai ser abordado em aulas mais à frente, e a outra metade, os outros dois terços, são tumores supratentoriais que a gente vai trabalhar um pouco melhor nessa aula. Fatores de risco para tumores pediátricos cerebrais em geral são a exposição à radiação ionizante, especialmente para gliomas e para meningiomas, e síndromes genéticas, como a neurofibromatose, esclerose tuberosa, a síndrome de von Hippel-Lindau, a Li-Fraumeni-Turcot e o nevo vasocelular. Algumas delas a gente vai falar com um pouco mais de atenção ao longo da aula, associada a tumores específicos. E o prognóstico, bem como o tratamento, é variável de acordo com o tipo histológico que a gente tiver desse tumor e com a localização dele, claro. Existem duas classificações básicas que a gente tem que ter noção que existem, pelo menos. A classificação da Organização Mundial da Saúde, que é a base na qual a gente organizou essa aula, e que separa os tumores de acordo com sua histologia, com suas características de imunohistoquímica e análise molecular. Ao mesmo tempo, a gente tem essa ICCC, que é uma classificação mais anatômica. Ela primeiro classifica o tumor de acordo com o local onde ele está, o seu local de origem, e depois ele subdivide em 5 subtipos aí, de acordo com a histologia: os ependimomas, os astrocitomas, spinetes, outros gliomas e miscelânea. Essa segunda classificação, eu coloco ela aqui mais como um valor informativo. A aula em si vai ser baseada mais na classificação da Organização Mundial da Saúde, especialmente na de 2021, a mais recente que a gente tem. Falando um pouco sobre os tipos histológicos mais comuns, então, de tumores cerebrais em pediatria. Como eu disse, grande parte deles são infratentoriais, e esses ocupam um terço a metade dos casos, e vão incluir principalmente os astrocitomas pilocíticos, os meduloblastomas, e alguns outros aí, alguns gliomas malignos de alto grau, enfim, por isso que acaba tendo uma variabilidade desse número de ser de um terço a metade. Dentre os outros tumores que a gente pode destacar, tem os tumores da região da hipófise, os tumores hipofisários, tem os tumores ependimários, os tumores de origem neuronal e os craniofaringiomas, que são tumores da região da hipófise também. A gente vai trabalhar eles em conjunto, inclusive a classificação da OMS trabalha eles em conjunto. A incidência desses tipos histológicos varia também de acordo com a idade da criança. Então, crianças mais novas vão ter muito poucos tumores hipofisários, por exemplo. À medida que a criança vai envelhecendo e vai se tornando adolescente, esses tumores passam a ser os principais dessa faixa etária, dos 15 aos 19 anos, por exemplo. Ao mesmo tempo, gliomas em geral vão perdendo um pouquinho de importância, mas sempre se mantêm muito significativos. E tumores benignos, como o astrocitoma pilocítico, um tipo de glioma circunscrito, tende a manter também uma participação bem significativa dentre os gliomas em geral. As localizações mais comuns, como eu comentei, metade a um terço são fossa posterior, são infratentoriais, portanto,
cerebelo e tronco encefálico têm uma participação muito significativa, mas é claro que se você somar todas as outras localizações possíveis, acaba sendo similar ou até maior do que esses tumores intraepiteliais. Apresentação clínica em geral desses tumores, sem nada específico de nenhum subtipo ou de nenhuma localização. Em crianças menores, o principal sintoma vai ser macrocefalia. As suturas ainda não estão fechadas, frequentemente ainda não estão fechadas, e à medida que aumenta o tumor, acaba distendendo o crânio e produzindo a macrocefalia. Essas crianças também têm muita dificuldade de comunicação ainda, então sintomas como cefaleia são um pouco mais difíceis de serem reconhecidos, acabam entrando muitas vezes como irritabilidade e não como cefaleia. Náusea e vômito são sintomas comuns tanto em crianças maiores como menores. Mas é interessante ver que a maior parte dos sintomas, tanto em crianças menores como em crianças maiores, são muito pouco específicos. Ou seja, dor de cabeça, náusea, vômito, alguma anormalidade de coordenação, crises epiléticas, anormalidades visuais, sintomas inespecíficos de hipertensão intracraniana. Todos esses sintomas são sintomas que crianças podem ou não ter e podem ou não estar relacionados com tumor cerebral. Não são eles que vão ter um valor preditivo positivo suficiente para a gente ter uma suspeita razoável. E aqui do lado, colocando só alguns sintomas um pouco mais associados a algumas localizações. Então, quando o tumor é cortical, o sintoma mais comum vai ser sim cefaleia, como na maior parte das crianças, mas eu posso ter crises convulsivas, eu posso ter déficits focais, eu posso ter sinais no exame físico que me chamam mais atenção. Tumores na fossa posterior, tumores no tronco encefálico já vão ter mais associação com sinais ou cerebelares, então normalidade de marcha e coordenação, ou de hidrocefalia, como náusea, vômito, dor de cabeça e edema de papila. Tumores de tronco com associação com déficits de pares cranianos e tumores de medulares e de vias ópticas, bem como hipotalâmicos, associados com sintomas um pouco mais específicos, que a gente não vai trabalhar tanto nesse momento. Então fica a questão, antes da gente partir para os tumores específicos, quando que eu vou investigar uma criança, quando que eu vou suspeitar que ela tem um tumor cerebral? Bom, é claro que quando a gente tem a suspeita, nosso primeiro passo vai ser um exame de imagem, e a partir desse exame de imagem nós vamos criar hipóteses específicas e determinar se é possível ou não uma biópsia, se é possível uma ressecção e a conduta propriamente dita. Mas eu preciso saber quando indicar essa imagem. Para isso, assim como existem os guidelines para pedir uma tomografia no contexto de trauma, há também um guideline britânico de 2010 que diz quando eu vou pedir uma neuroimagem numa criança pensando num tumor cerebral. E esses são os critérios que eles usam. Esses critérios incluem uma cefaleia persistente ou recorrente por pelo menos 4 semanas, acompanhada de algum desses sinais de alarme. Sinais de alarme são a criança acordar à noite, a cefaleia começar quando a criança acordou, crianças muito pequenas, menores do que 4 anos, e associado a confusão ou desorientação. Vômitos persistentes ao acordar, por si só, já é outra indicação de investigação com neuroimagem dessas crianças, preferencialmente sempre ressonância. Anormalidades visuais que não sejam atribuíveis a sintomas refratários, a erros de refração. Então, papiledema, atrofia do nervo óptico, que são essas duas imagens que eu coloquei aqui. Aqui o papiledema e aqui a atrofia de nervo óptico. Aqui em cima o nervo óptico atrófico e aqui o olho contralateral saudável. Nistagmo. Algumas anormalidades motoras também vão chamar a nossa atenção, especialmente regressão nos marcos do desenvolvimento motor, perdas de força focal,
O meu slide parou de passar? Parou, Thiago. Teu sinal está caindo. Bem, agora a gente vai passar a falar sobre alguns subtipos histológicos específicos. Antes de falar sobre esses subtipos, eu sempre vou apresentar uma tela como essa. Essa tela mostra onde esses tumores estão dentro da classificação da OMS de 2021. O capítulo sobre o local onde eles podem ser encontrados ali dessa classificação, para facilitar a nossa referência. Não são todos os tumores, os gliomas, os tumores glioneurais e neuronais que a gente vai falar, evidentemente, porque são muitos. Não seria possível falar numa aula só, e principalmente uma aula curta como essa. Então, a gente decidiu focar em alguns específicos que nós julgamos um pouco mais significativos para poder trazer aqui para a nossa aula. Mas existem muitos outros que também valem a pena uma leitura mais para frente. Então, os que eu coloco aqui são os que a gente vai trabalhar durante a aula, mas só lembrar que tem muitos outros. Aqui, por exemplo, nos gliomas, existem gliomas de alto e de baixo grau em pediatria que não estão sendo trabalhados. O que a gente vai trabalhar são alguns dos gliomas astrocíticos circunscritos e alguns tumores glioneurais e neuronais. Começando, então, né, dentro desse capítulo, a gente vai falar sobre os astrocitomas pilocíticos, mas o astrocitoma pilocítico, como eu comentei, frequentemente é um tumor infratentorial. Mas existe um tipo de astrocitoma pilocítico, que histologicamente, em geral, é um astrocitoma pilocítico, que é o glioma de vias ópticas. Esse é supratentorial, esse é interessante a gente trabalhar nessa aula. O restante dos astrocitomas pilocíticos vai ficar para as próximas aulas aí de tumores infratentoriais. Então, falando um pouco sobre glioma de vias ópticas, como eu disse, eles são tumores histologicamente, geralmente, astrocitomas pilocíticos, que são tumores de grau 1, tumores de baixo grau. Especificamente, os gliomas de via óptica têm uma associação muito forte com a neurofibromatose do tipo 1. E, clinicamente, eles vão se manifestar com baixa acuidade visual, proptose e endocrinopatias, aí especialmente diabetes insípidos, mas pode gerar um distúrbio do GH, pode gerar hipotireoidismo, e tudo isso vai gerar um déficit de desenvolvimento dessa criança. Os gliomas de vias ópticas, eles têm essa classificação de Dodge, que ela já foi atualizada, essa daqui, se eu não me engano, é de 1958, da forma como ele está aí. Hoje em dia ela tem muito mais subtipos. Essa classificação que eu coloquei aqui é de forma ilustrativa. Então, a classificação de Dodge tem 3 estágios. O estágio 1, que o tumor está apenas nos nervos ópticos. O estágio 2, que envolve quiasma óptico, com ou sem envolvimento do nervo óptico. E o estágio 3, que tem envolvimento do hipotálamo. Aqui a gente consegue ver nas imagens. Um deles, o estágio 1, envolvendo só o nervo óptico. O segundo estágio, envolvendo o quiasma, não precisaria ter envolvido o nervo. E o terceiro estágio, já envolvendo toda a região hipotalâmica. Como que a gente maneja um glioma de vias ópticas? Esse é um tumor cujo manejo é muito peculiar, especialmente porque geralmente nós vamos indicar cirurgia para a maior parte dos tumores. Aqui não vai ser a nossa primeira opção. Aqui a primeira opção, na verdade, são ressonância magnética e avaliações visuais seriadas, para ver se o tumor está progredindo, se está aumentando de tamanho e se a visão da criança continua piorando. Uma vez que a gente identifica essa piora, uma vez que a gente identifica a progressão tumoral, nós começamos o tratamento com quimioterapia. Isso vai ser raro na nossa aula de hoje, a gente vê começar tratamento com quimioterapia. Mas a primeira linha aqui vai ser a carboplatina e a vincristina, 2 quimioterápicos para o tratamento desse glioma de vias ópticas. Em caso de falha, a gente pode sim usar radioterapia, sempre com aquela ressalva que a radioterapia é para crianças um pouco mais velhas, para diminuir o risco de outras lesões secundárias à radioterapia, já que a gente viu que ela é um fator de risco para o desenvolvimento de gliomas e meningiomas, especialmente. O papel da cirurgia aqui vai ser muito restrito. Primeiro, porque ela raramente é curativa, dificilmente a gente consegue tirar todo o tumor. E segundo, porque ela se associa a déficits visuais permanentes e a distúrbios endocrinológicos. Então, ela vai ser reservada
quando já existe um comprometimento visual importante, quando a proptose é muito deformante, e às vezes até levando a uma ulceração da córnea, e, portanto, às vezes a gente não tem outra opção. Tem que operar para fazer uma redução um pouco mais significativa e resolver esse problema naquele momento dessa criança. Mas vai ter um papel muito reduzido comparado ao papel que a cirurgia vai ter em outras lesões. Um outro glioma desses circunscritos que a gente tem é o xantoastrocitoma pleomórfico. Vamos começar trabalhando um pouco do nome dele. Pleomórfico quer dizer que ele tem uma alta variabilidade de suas características citológicas. Xantoastrocitoma quer dizer que é um astrocitoma com muita inclusão lipídica, portanto, xanto, amarelo, amarelado. Isso são características histológicas desse tumor, só para mostrar o porquê desse nome um pouco esquisito. Eles são tumores de grau 2 ou 3 da OMS. Esse grau 2 ou 3 vai variar um pouquinho de acordo com o número de mitoses que esse tumor vai apresentar. Embora sempre o tumor de grau 3 vai ter uma presença maior de necrose e de neoangiogênese. E, clinicamente, esses tumores vão se manifestar com crises epiléticas, cefaleia e tontura. São os sintomas mais clássicos dele. Nenhum deles é muito específico. Crises epiléticas, em geral, vão estar associadas, inclusive, com a localização desse tumor, que classicamente são no lobo temporal. Na imagem, geralmente o que nós vamos enxergar é um tumor sólido cístico com nódulos murais. Esses nódulos murais vão ter uma captação de contraste muito importante, muito significativa. E uma outra característica desses tumores é que vai ter pouco edema e bastante remodelamento ósseo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é um tumor de crescimento lento. Tumores que crescem devagar acabam, muitas vezes, causando remodelamento ósseo e, geralmente, não causam tanto edema cerebral associado. Portanto, esse é um tumor, em geral, de crescimento lento. E aqui, a cirurgia passa a ter um papel mais importante do que foi no glioma de vias ópticas, sendo que o que a gente vai fazer é ressecção máxima possível, de modo que recorrências e transformações malignas, ou seja, passagem de um grau 2 para um grau 3, um xantoastrocitoma pleomórfico anaplásico, não são coisas incomuns. Mas, mesmo assim, quimioterapia não tem papel nenhum aqui, e radioterapia tem um papel discutível quando tem alguma lesão residual. Não existe muita evidência de que a radioterapia tem um papel significativo, tem uma melhora importante de qualidade de vida ou de sobrevida, mas muitos centros optam por fazer por não ter tantas outras opções de tratamento para esses pacientes depois da cirurgia. Ainda no grupo dos astrocitomas circunscritos, a gente tem o SEGA, o astrocitoma de células gigantes subependimárias, que são tumores que crescem na camada subependimária dos ventrículos laterais, e esses têm uma forte associação com uma doença genética, que é a esclerose tuberosa. Aqui são tumores benignos, tumores da OMS grau 1. Frequentemente, eles são assintomáticos. Eventualmente, quando eles se manifestam com algum sintoma, são sintomas de hidrocefalia, porque essas lesões, elas crescem dentro da cavidade ventricular, como a gente consegue ver aqui do lado. Elas crescem dentro dos ventrículos laterais, próximo, geralmente, ao forame de Monro. Frequentemente, como a gente vê aqui nessa tomografia, tem uma associação importante com calcificações e, muito frequentemente, elas também têm um realce muito importante por meio de contraste. Aqui o tratamento é cirúrgico. E a cirurgia geralmente tem um resultado muito bom. A cirurgia geralmente é curativa para esses pacientes. É claro que tem os outros problemas associados com a esclerose tuberosa. Esse é um tumor praticamente de pacientes com esclerose tuberosa. Mas o SEGA em si é um tumor de prognóstico muito bom, cuja ressecção é o tratamento ideal e resolutivo. Agora, partindo um pouco para os gangliogliomas e gangliocitomas, saindo um pouco dos astrocitomas pilocíticos, são, novamente, tumores grau 1 da OMS, a maioria deles, pelo menos. A diferença entre um gangliocitoma e um ganglioma é que o gangliocitoma tem origem exclusivamente neuronal, enquanto que o ganglioma tem a sua origem neuronal, mas também tem origem glial, é um misto. Portanto, gânglio, neuronal, e glioma, origem glial também.
Esses tumores, eles vão se manifestar principalmente com crises epiléticas. E geralmente, quando o tumor está se manifestando com crises epiléticas, a gente vai ver que ele vai estar localizado principalmente no lobo temporal. Então, na imagem, o que a gente vai ter são lesões sólido-císticas, principalmente no lobo temporal. Aqui a gente vê um pouco mais próximo do polo temporal essa lesão, e eles geralmente são discretos. Tem os tumores um pouco mais agressivos, que chegam ao OMS grau 3, até que vão ser um pouco mais notáveis, mas são lesões um pouco mais discretas no exame de imagem. Do ponto de vista patológico, da imunohistoquímica, esses tumores podem apresentar IDH1 mutado. E quando isso acontecer, depois de uma cirurgia ou depois de uma biópsia, a gente tem que sempre considerar no diagnóstico diferencial dos gangliogliomas, que pode ser, na verdade, um glioma difuso de baixo grau, e daí o prognóstico é pior. Por isso a importância desse IDH1 mutado nesses casos. O tratamento dessas lesões é ressecção máxima. E aqui sim, a radioterapia vai ter um papel um pouco mais significativo quando não conseguir fazer a ressecção total dessa lesão. Se eu fiz a ressecção total, não preciso de radioterapia. Não fiz, em geral, eu vou indicar uma radioterapia adjuvante. Existem, dentro dos perfis imunohistoquímicos desses pacientes, genéticos, na verdade, existem terapias-alvo que a gente pode usar para alguns pacientes específicos. Então, a gente pode usar o daprafenib ou trametinib para pacientes que têm essa mutação do BRAF V600E. E essa medicação, essa quimioterapia, vai ter um efeito antitumoral e de redução das crises. E a gente pode usar o entrectinib e o larotrectinib para pacientes com mais de 12 anos que tenham essa fusão NTRK. São quimioterapias específicas, terapias-alvo guiadas para essas variações genéticas específicas dentro dos gangliogliomas. Continuando aí com um outro tumor da mesma classe neuronal, a gente tem o tumor neuroepitelial disembrioplástico, o DNET, que aqui a gente tem um tumor benigno, de crescimento lento, também OMS grau 1. A origem dele é glioneural, e a clínica, de novo, é um tumor que está principalmente no lobo temporal. Então, ele vai se manifestar mais frequentemente com epilepsia. Esses tumores podem ou não captar contraste, então a imagem aqui não vai ser de grande utilidade. Geralmente, a gente vai precisar sempre da biópsia para ter o diagnóstico histológico um pouco mais específico. Esses tumores, do ponto de vista imunofenotípico, eles vão ser negativos, tanto para a mutação de IDH, quanto para a mutação da TP53, como negativo para a codelação 1P19Q. Isso aqui vai ser útil para diferenciar um tumor ou de NET, de um astrocitoma de baixo grau, ou de um oligodendroglioma. Lembrando, astrocitoma de baixo grau geralmente vai ter a mutação do IDH, ou o TP53 também mutado, e o oligodendroglioma tem como sua assinatura a codelação 1P19Q. O tratamento, então, dos DNETs, na verdade, vai ser ressecção, não devido ao tumor em si, mas devido a uma epilepsia de difícil controle que ele gera. E o tratamento cirúrgico, frequentemente, resolve a epilepsia, ou pelo menos melhora muito bem, mesmo que não seja ressecção total. De novo, é claro que a ressecção total é ideal, mas se ela não for possível, se for gerar muito déficit, também tem bons resultados uma ressecção subtotal. E o prognóstico é excelente, raramente é um tumor que maligniza. Outro grupo de tumores que a gente vai trabalhar rapidamente aqui são os tumores ependimários. No caso, os ependimomas supratentoriais, que são tumores principalmente da primeira década de vida, que vão causar sintomas inespecíficos. Aqui o que a gente geralmente vai ter são sintomas, são tumores do lobo frontal e parietal. E a epilepsia não vai ser tão comum assim, por isso que são sintomas um pouco menos específicos. Cefaleia, náusea, vômito, aqueles que a gente trabalhou no começo da aula. Esses tumores vão ser grandes massas lobuladas, nesses lobos frontal e parietal, cheias de cistos, cheias de calcificações, com bastante edema perilesional, e vão ser divididos pela classificação da OMS 2021 em tumores positivos para essa fusão ZFTA, que tem um pior prognóstico, e tumores positivos para a fusão IAP1, MAM, LD1, que vão ter um prognóstico um pouquinho melhor. O tratamento aqui é também ressecção completa.
rádio e quimioterapia têm muito pouco papel nesses pacientes. Um outro grupo de tumores, tumores do plexo coroide. São 3, a gente vai trabalhar os 3 de uma vez, o papiloma atípico e o carcinoma. Então, onde estão localizados os tumores do plexo coroide? A maior parte deles nos ventrículos laterais, e é neles que a gente vai focar, já que a nossa aula é de tumores supratentoriais. Mas também são muito importantes ali no quarto ventrículo, tá bom? A gente chama atenção. Clinicamente, esses tumores eles vão se manifestar com hidrocefalia, seja ela obstrutiva, muitas vezes associada a tumores ali no terceiro e quarto ventrículo, ou por um aumento da produção licórica, especialmente nos tumores de grau mais baixo. Lembrando que o plexo coroide produz o líquor, e se a gente tem tumores de grau mais baixo, ou seja, melhor diferenciados, eles vão manter alguma função e, portanto, produzir mais líquor, e isso vai gerar muitas vezes uma hidrocefalia. A classificação desses tumores, ela vai ser baseada na atividade mitótica, na celularidade, em marcadores ali de pleomorfismo, perda do padrão papilar e na presença ou não de necrose. Tumores que não se encaixam no carcinoma, mas também são um pouco mais agressivos do que o papiloma, vão ser o papiloma atípico. Do ponto de vista imunofenotípico, o que a gente vai ter para chamar atenção é o Ki67 positivo e as mutações no TP53, especialmente nos carcinomas, embora não sejam nem obrigatórios e nem exclusivos deles. Aqui imagem para a gente conseguir ter uma noção do que são essas lesões. Então, os papilomas são tumores intraventriculares, cheios de vegetações, mas que respeitam o parênquima. Eles geralmente não vão abordar o parênquima e vão ter uma captação de contraste mais ou menos homogênea. Pode ter calcificações, pode ou não ter cistos dentro do tumor. Ao passo que os carcinomas já vão ser tumores onde a gente não vai ver tão claramente o que é córtex, o que é cérebro saudável e o que é tumor. Vai estar cheio de cistos, vai ter impregnação de contraste um pouco mais irregular e frequentemente vai ser multiloculado. Os tumores de plexo coroide, então, falando um pouco sobre o tratamento para eles, no papiloma, o que a gente vai fazer é tratamento cirúrgico, é a excisão completa desse tumor. Eu coloquei aqui algumas características dessa excisão para esses tumores, porque a nossa principal preocupação para esses tumores é que são pacientes pediátricos, muitas vezes muito pequenos, em tumores altamente vascularizados. Então, a gente tem um risco aqui muito grande de hemorragia. Nossa principal preocupação para esses pacientes vai ser a perda de sangue. Por isso, sempre essa preocupação com coagulação do tumor, interrupção do suprimento vascular, antes de tirar o tumor por completo. Mas o prognóstico nos tumores de grau 1, no papiloma, é bom. No papiloma atípico, que aliás eu não mostrei a imagem dele, mas eu não mostrei a imagem porque ele é indiscernível do papiloma comum, essa é um discernimento exclusivamente histológico, não faria sentido colocar outra imagem, mas o tratamento aqui também, geralmente, vai ser uma ressecção radical. Só que aqui, em geral, eu vou indicar uma terapia complementar quando eu não conseguir ressecar o tumor por completo ou quando eu tiver uma recidiva. Aqui não tem muitos dados sobre prognóstico, um tumor um pouco mais raro, as séries são muito pequenas. E nos carcinomas, geralmente eu vou fazer um tratamento mais agressivo com ressecção completa, com radioterapia e quimioterapia associadas, embora frequentemente a gente tenha disseminação leptomeníngea, então é sempre bom uma ressonância de neuroeixo aí antes de progredir com o tratamento desse tumor. Como eu disse, são tumores altamente vascularizados e existem aí 2 alternativas principais para a gente diminuir um pouco mais a vascularização desse tumor, além da técnica cirúrgica ali cuidadosa, que é a embolização das artérias coroideas, seja a anterior, seja a posterior, e a quimioterapia neoadjuvante pode ajudar nisso também. Avançando para alguns tumores embrionários, aqui a gente vai trabalhar o tumor embrionário com rosetas em multicamada, o ETMR, que na verdade é um termo que engloba vários outros tumores que estavam presentes até na classificação de 2007 da OMS. Na de 2021, ele engloba termos antigos como o PNET, o ependimoblastoma, o meduloepitelioma e o tumor neuroectodérmico com neurófilos abundantes e rosetas verdadeiras. Esse é um tumor muito agressivo, OMS grau 4 e com histologia muito variada, mas com alterações genéticas muito similares. Por isso que a classificação de 2021 juntou todos esses tumores
embaixo desse guarda-chuva aí do ETMR. E essa alteração genética deles é uma amplificação de um cluster de microRNAs no cromossomo 19, muito mais frequente em crianças menores do que 4 anos. E elas vão se manifestar com sintomas de hipertensão intracraniana, déficits focais e crises epiléticas, principalmente. Esses tumores vão ser lesões grandes, lesões captantes, frequentemente cheias de cistos e calcificações. E aqui são tumores que podem gerar metástase. Então, a gente vai estadiar ele de acordo com a disseminação que o tumor vai ter. A gente vai ter, então, M0, tumor sem disseminação nenhuma. M1, tumor que tem disseminação licórica mais microscópica. M2, tumor que tem disseminação infratentorial, mas só no encéfalo, com nódulos infratentoriais. M3 vai aparecer algum nódulo espinhal. E M4, metástases para fora do sistema nervoso central. Raro, mas pode acontecer. O tratamento é agressivo também, ressecção radical, quimioterapia em altas doses e radioterapia de acordo com a idade que o paciente tiver. Mas mesmo assim o prognóstico é péssimo. Nos melhores centros não passa de 1 ano a sobrevida desses pacientes. E aqui, só para a gente terminar, a classificação da OMS também trabalha tumores por localização anatômica, tumores da região celular. Existe essa classificação, esse capítulo dentro da classificação da OMS de 2021, que são os craniofaringiomas. A gente também vai trabalhar eles em conjunto, tanto o adamantinomatoso quanto o papilar. Então, os craniofaringiomas, em geral, vão ser lesões sólido-císticas, oriundas dos remanescentes da bolsa de Raschke. A localização deles frequentemente vai ser na haste hipofisária ou na cisterna supracelular, categorizados aí pela OMS em papilar e adamantinomatoso, de acordo com suas alterações genéticas. O papilar associado a uma mutação do oncogene do BRAF e o adamantinomatoso associado à cascata de sinalização do WNT. Clinicamente, eles são muito similares, vão se apresentar com distúrbios visuais, assim como os macroadenomas de hipófise no adulto, por conta de uma compressão do nervo óptico, ou do quiasma óptico, perdão. Pode estar associado a distúrbios endocrinológicos pela localização do tumor e a compressão da hipófise e do hipotálamo, e cefaleia tanto por compressão de estruturas locais da dura local, quanto por hipertensão intracraniana, eventualmente quando gere hidrocefalia. O diagnóstico diferencial aqui principal são com massas celares e supracelares. Lembrando que esse tumor vai ser de crianças geralmente um pouquinho mais velhas, adolescentes ali, quase indo para a idade adulta. Aqui só para exemplificar a imagem, os tumores papilares geralmente vão ser um pouco mais homogêneos, um pouco menos císticos do que os tumores adamantinomatosos, que vão ter um componente cístico mais importante, associado a nódulos murais ali com captação de contraste, enquanto que os papilares vão ter uma captação de contraste um pouco mais homogênea em relação aos adamantinomatosos. E aqui a ressecção, o tratamento, ressecção máxima segura e eventualmente necessitando ou não de radioterapia em caso de lesão residual ou recidivada. De novo, crianças um pouco mais velhas, um pouco mais tranquilas de fazer essa radioterapia. E o tratamento geralmente é eficaz, tem um prognóstico bom desses tumores. E aqui são as referências que eu usei. Está longe de abordar todos os tumores que a gente tem dentro desse subtipo de tumores cerebrais pediátricos, mas esses acredito que sejam aqueles mais relevantes para a nossa prática diária, aqueles que a gente vai ver com mais frequência.